Fala pessoal, bom dia. Vou fazer aqui o diário de trade de ontem, né, do dia 18/10. Vamos dar uma olhadinha aqui no índice e no dólar. Ontem eu só operei apenas o índice, foi só na parte da manhã. Fiz uma única operação, que foi já no início do dia. E depois acabei não fazendo mais nada, até porque, né, eu já fiz ali a meta ali do dia, né, e já finalizei. E é isso. Vamos lá. O que eu tinha observado aqui no fechamento de antes de ontem, eu tinha essa retração aqui de toda essa pernada. Deixa eu mudar a cor aqui da fibra, tá preto. Eu tinha as retrações aqui de toda essa pernada, ó, pelo gráfico de 25 minutos a gente consegue observar melhor. Então eu tinha essa retração, né? E apesar de ele ter perdido aqui a média, né? Se ele não abrisse um gap tão forte, se ele perdesse a média, eu tinha essas retrações aqui como regiões de suporte, certo? E deixa eu colocar aqui a VWAP. Calma aí, deixa eu mudar a cor aqui pro gráfico, porque muitas pessoas ainda me perguntam, né, se o trade foi por VWAP, se não foi. Pessoal, eu não entro apenas por causa da VWAP, né? Tem que ter contexto. É tanto que eu nem preciso dela. Eu coloco apenas como uma ferramenta, né, psicológica para a pessoa ver ali que tem uma média caindo, né? E vou deixar ver o app aqui, pessoal. E qual foi o contexto aqui de entrada, né, dessa venda aqui que eu fiz, ontem. Vou colocar vermelho aqui. Deixa eu mudar a cor aqui, pessoal, que eu configurei meu gráfico. Deixa eu mudar a cor aqui do traço, porque senão não aparece para vocês. Tudo linha. Pronto. Né, foi essa venda aqui que eu fiz, que foi a violação desse pivôzinho aqui de baixa. Então, na sala eu falei, né, tinha duas possibilidades aqui de venda. Ou entrava já na violação desse candle aqui, que regrediu na VWAP, né, e voltou aqui trocando polaridade, ou entrava justamente aqui na violação do pivô de baixa, né, que era um pouco mais seguro a venda. Eu entrei já na violação aqui deste candle e projetei toda essa pernada aqui para baixo. Projetei toda essa pernada aqui para baixo do pivô de baixa. Então eu tinha essas regiões aqui como alvo, pessoal. Só que eu só entrei nessa operação por causa que também nos 25 minutos, ó, eu esperei o primeiro candle dos 25 minutos fechar para eu ter noção, né, da direção que o mercado ia tomar, porque se fechasse rejeitando aqui nas retrações, eu não ia arriscar a venda aqui, eu ia esperar um sinal para ver o que eu iria fazer, né? Como fechou forte, perderam as retrações, eu interpretei que ele ia no máximo aqui, né, buscar esse fundo. Então eu tinha até essa região aqui marcada como uma possível região aqui que ele poderia segurar. Eu também marquei essa mínima aqui dessa barra forte, que ele também poderia só violar e voltar a subir. Eu acabei saindo aqui no primeiro alvo de Fibo. Eu interpretei que isso aqui, ó, que os 25 minutos fechou forte, né, uma barra de força, então a probabilidade é que ela tende a ser continuada e perdeu as retrações. Mesmo que se a gente olhar aqui, ó, com a média de 20, a média de 20 estava longe, né, na hora da violação do fundo aqui do pivô, e isso faz muitas pessoas acabarem não querendo entrar no trade, né, por achar que a média de 20 está longe. Só que o pessoal, olhando pela ótica dos 25 minutos, eu até entendo que muitas pessoas olham um gráfico muito longo, por exemplo 60. A primeira barra de 60 não fechou ainda, e eles acabam ficando enviesados, não querendo entrar no trade. E eu olho através dos 25 minutos, fechou uma barra forte, né, de ignição, perdendo a região de retração, e em lock 2 aqui, né, em lock 2, que é a região aqui abaixo, um pouco abaixo da média de 20. Então teve contexto para venda, e foi a venda que eu fiz no início da manhã e saí aqui na região do primeiro alvo de Fibo. E depois acabei não fazendo mais nada. Só que deixa eu apagar essas retrações aqui, pessoal, essas linhas aqui, para não poluir muito o gráfico. Só que
ainda teve boas oportunidades, né? Foi um dia bom de operar. Foi um dia bom de operar. Aqui, pessoal, eu já não queria mais vender, né? Eu tava de olho. Aqui eu fiquei na sala até as 10 e pouco, né? Às 10h40, 11 horas. E aqui eu já não queria mais venda porque eu já achei, né? Que tava esticado. Olha essa pernada aqui do gráfico de 25 minutos. Eu não queria vender nesses pullbacks aqui, nessas regiões aqui de fundo. Esticado, né? Eu não sabia que ia cair tanto. Esticado. Então eu não queria vender. E, ó, se a gente... Deixa eu puxar aqui. Eu tinha até uma retração aqui, pessoal. Eu tinha uma retração aqui dessa pernada, ó, que eu deixei pro pessoal também. Deixa eu mudar a cor aqui. Que eu deixei pro pessoal. O que eu falei? Deixa eu ajeitar aqui, né? Depois dessa pernada, eu não ia comprar aqui só porque passou para cima da média e regrediu, né? A gente tem que olhar aqui também os 25 minutos. Nessa pernada aqui que nos 5 minutos deu, ele estava fazendo apenas aqui uma regressão, né? Uma regressão nos 25 minutos, um pullback. Então você teria que esperar um sinal melhor para compra. E porque eu puxei a retração daqui para esse fundo, ó, que a gente tem um topinho, né? Aqui a gente tem um topinho, ó. A máxima aqui e a mínima são maiores que o candle anterior. Então a gente tem uma região de topo. A gente tem uma região de topo e abriu também aqui em gap de baixo. Então eu puxo a retração daqui e jogo aqui para o fundo. Então eu tenho a retração de toda essa pernada, né, contando com o gap, porque a gente interpreta que aqui é uma barra, né? Aqui é uma barra negativa também. E aqui, pessoal, deu uma oportunidade de compra, ó. Eu vou explicar por quê. Ó, aqui deu uma oportunidade de compra. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui verde. Ó, por que não? Por que aqui e não aqui ou aqui, né? Ou justamente aqui, que quem pegou aqui é óbvio que foi estopado, né? Ó, se a gente olhar pela ótica do gráfico dos 25 minutos, por isso que eu falo, a gente não pode ter uma visão míope, né? A gente tem que ter um tempo gráfico maior para a gente analisar. Se a gente olhar pela ótica dos 25 minutos, ele fez um pullback aqui, ó, foi justamente essa pernada que ele deu, fez o pullback aqui, deixou essa top in tail aqui nas retrações, né? Deixou essa top in tail aqui nas retrações, que logo em seguida foi acionada. Deixa eu apagar aqui. Foi acionada aqui, pessoal, dando aqui, né, a ideia de continuidade. Então foi acionada essa top in tail aqui, dando a ideia de continuidade. Só que logo na barra em seguida, ela voltou forte, ó. Ela voltou forte, fechou forte e fez aqui, né, um fundo mais alto que o fundo anterior. Então dá para interpretar aqui que ele vai no mínimo buscar pelo menos a média de 100 aqui, até pela força da barra aqui dos 25 minutos que rejeitou. Por que vai buscar a média de 100 aqui? Se passar aqui, pessoal, tem o que a gente chama aqui os stops dos vendidos, né? Então o mercado tende a dar uma acelerada aqui, né? Tende a estopar a galera que vendeu e pôs o stop aqui. Então os stops dos vendidos estão aqui. Então o mercado tende a dar uma acelerada e buscar minimamente aqui a média de 20, né? Porque também a gente não vai apostar contra uma memória vendedora dessa. Então a gente tem que esperar um sinal de que vai lá buscar a média de 20. E aqui deu esse sinal. Ó, ele fez o pullback, foi que ia, né? E acabou vindo esse candle forte aqui contra e próximo que é os stops dos vendidos. Então, não queria vender aqui, poderia vender aqui, né? Nessa barra aqui de força que já violou aqui o topo. Violou o topo, onde justamente está aqui os stops, né? Os stops dos vendidos. E é onde tende a acelerar. O alvo aqui, né, minimamente aqui na média de 20 dos 25 minutos. Ou poderia projetar todo esse pivô aqui para cima. Poderia projetar todo esse pivô aqui para cima. Deixa eu colocar aqui, ó. Poderia projetar todo esse pivô aqui de alta para cima. Outra oportunidade boa que deu, pessoal, no índice, foi essa venda aqui, ó, no mesmo contexto da compra. Foi essa venda aqui. Ó. Foi essa venda aqui. Na violação
dessa top Intel aqui, né? Deixa eu colocar vermelho aqui. Dessa top Intel aqui, ó, a gente teve uma pernada forte, regrediu e deu uma oportunidade de venda. Por que deu essa venda aqui, ó? O mesmo conceito dos stops, né, dos vendidos e dos comprados. Olha essa pernada forte que deu. Olha essa pernada forte que deu. Fez o pullback, ó, regrediu, fez o pullback, então fez que foi justamente essa correção aqui um pouco mais complexa. Entrou pressão compradora neste candle, ó. Leitura, pessoal, leitura de mercado. Entrou pressão compradora neste candle, foi acionada, ó, passou a máxima, foi acionada. Então a gente teve comprador aqui. Onde que tá os stops dos compradores, pessoal? Os stops dos compradores estão aqui, ó. Estão aqui. Então, logo em seguida que acionou, já veio um candle forte estopando aqui os compradores. Então, foi uma armadilha para os compradores. Então, ó, fez estopando os compradores, estopou, fez o pullback aqui, onde deu a possibilidade de venda aqui nos 25 minutos. Buscando minimamente aonde? Que fosse buscar pelo menos aqui a média de 20 períodos, né, no gráfico de 25 minutos. Então, foi uma oportunidade de venda muito boa aqui também, certo? Compra que não teve, por quê? Ó, você querer comprar nesses patamares aqui esticados, pessoal, pelos 25 minutos a gente não consegue, pelos 5 minutos a gente não consegue ver, interpretar que está esticado, né? Mas se a gente olhar pelos 25, ó, se a gente for olhar pelos 25, olha como é que está esticado. Fora a média de 20 flat e essas regiões de topo, né? Essas regiões de topo, então você não vai querer comprar aqui, certo? E o dólar, deixa eu ir aqui pro dólar. O dólar eu tinha visto essa compra aqui no início da manhã, até falei pro pessoal, só que como eu foquei no índice, né, eu acabei perdendo, ainda fiquei estressado que eu perdi essa compra, né? Mesmo contexto do índice, eu tinha essa retração aqui, que eu tinha deixado, deixa eu marcar aqui, eu tinha deixado essa retração aqui, e nos 5 minutos, né, deixou essa barra aqui de força, pessoal, rompendo as retrações. Só que o que a gente espera, né, ele deixou a barra de força, a gente já estava em uma tendência de alta aqui nos 5 minutos, deixou uma barra de força e um inside candle, né. Falei, pessoal, vamos esperar fechar aqui os 25 minutos, porque se fechar forte, a gente pode tomar aqui na máxima o stop na mínima, o stop aqui na mínima, e projetar o risco dessa barra aqui para cima. E foi justamente o que aconteceu, né? Só que a gente não iria entrar aqui já na violação, a gente teria que esperar esse candle aqui fechar. Por que esse candle aqui fechar? Porque era justamente o fechamento aqui dos 25 minutos, né? Então era justamente aqui, ó, o horário 9h20, né? Justamente o fechamento dos candles dos 25 minutos. E a gente poderia pegar na violação dele, ó, que era a violação dos 25 minutos e a violação aqui dos 5 minutos com o stop na mínima. E no fechamento aqui também dos 25 minutos já poderia poderia tomar mercado, né? Poderia já tomar mercado. E deu essa compra aqui, linda, né? E depois que ainda vi essa compra aqui, pessoal, só que eu falei, eu não vou comprar aqui nesses patamares, porque tá esticado, eu não vou comprar aqui. Olha a pernada que deu. Olha a pernada que deu nessa região aqui de fechamento de gap, né? Nessa região de fronteira aqui. Falei, cara, eu não vou comprar aqui, deixei o dólar aí e foi quando eu já parei de operar, né? Então deu essa oportunidade de compra aqui. E no dólar, né, a mesma, foi idêntico ao índice, né, região de contexto. Deu outra possibilidade de venda aqui, buscando, né, os stops dos comprados, ó, dos 25 minutos. Ele regrediu, entrou pressão compradora, violou, onde está os stops comprados? Aqui, passou aqui, né, o mercado tende a dar uma acelerada minimamente aonde, pessoal? Minimamente até a média aqui de 20 períodos, né? Por que a gente espera isso? Porque a gente espera esses contextos, né? Pelo menos uma violação de topo para a gente saber ali que vai buscar a média de 20. Porque, pessoal, a tendência pode estar tão forte que ele não chega a vir buscar aqui na média de 20. Ele chega próximo na região aqui de Lock 3, ou quem usa uma média de 9, né, vai regredir até uma média de 9. E às vezes aciona aqui um pivô de baixo no 5, né, e você está vendendo visando a média de 20 e não vai lá e acaba tomando stop. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Ter uma confirmação que vai lá buscar a média de 20. Por isso que a gente espera esses contextos, certo, pessoal? Essa foi minha visão do índice e do dólar.
Vamos dar uma olhada aqui no Ibov, né? Vamos dar uma olhada aqui no Ibov. O Ibov, eu tenho esses estudos aqui. Acionou pivô de alta, né? No Ibov. Acionou pivô de alta. Ó, pessoal, o Ibov também deixou esse fundinho aqui mais alto que o fundo anterior, né? Deixou esse pullback, acionou aqui, só que logo em seguida deixou uma puta rejeição. Então mostra contexto aqui que vai na média de 20, né? Por isso que aqui dá uma possibilidade de compra para ir pelo menos na média de 20. E eu só acredito que vai buscar lá topo, né? A partir do momento que romper essas retrações aqui. Por que eu puxei a retração desse topo para esse fundo? Ó, porque foi justamente o rompimento dessa linha de tendência aqui, né? Romper a linha de tendência, você puxa Fibo. Você puxa Fibo. E tem que esperar romper essas retrações, né? Tem os alvos do pivô aqui de alta. E tem que esperar romper as retrações e a média de 20 para a gente ter certeza que vai lá buscar o topo. Mas dá a compra aqui, né? Com esses alvos, com a média de 20 e visando aquelas retrações. Certo, pessoal? Então é isso. Valeu!